Iniciando mais um vídeo para este canal A Verdade é Cristo, eu me chamo Diego Braz e seja muito bem-vindo ao meu canal. Irmãos, eu quero falar sobre o assunto que está sendo repercutido em todos os canais aí que vocês podem estar assistindo, sobre o assunto do dono da ilha, do Epstein, que tem chamado muita atenção de muitas pessoas. É um caso bizarro de poderosos artistas, políticos, que jamais poderíamos imaginar que eles teriam esta coragem, esses homens teriam este poder para poder praticar esse tipo de atos que estamos vendo nas notícias. Irmãos, é difícil acreditar que tudo isso tenha acontecido. Eu peço a Deus, eu oro a Deus, para que nem tudo seja verdade. Nem todas essas notícias sejam verdade. Talvez sejam fake news. Algumas notícias talvez sejam fake news. Porque são casos de pequenos que sofreram na mão dessas pessoas. Pequenos que foram levados, pessoas que foram tiradas da sua família, das suas mães, dos seus pais, e passaram dias difíceis. E não só isso, pequenos que não voltaram mais para sua casa. E eu quero dizer o que, irmãos? É a máscara, é Deus mostrando o que a mídia ela é de verdade. Hollywood, o que a mídia, o sistema podre, o que eles são verdadeiramente, para que a gente não venha ser mais enganado. Deus permitindo que a gente venha ver o que realmente está por trás de todos esses homens. É Deus mostrando que se o homem tivesse o poder, se todos os homens tivessem essa autoridade, esse poder, o que poderia ser? Porque Deus disse que o homem tem o coração mau. Então esse caso bizarro desta ilha e de tudo isso que acontecia na ilha, desses homens que utilizam do seu poder para passar uma imagem diferente. O Walt Disney, Elon Musk, presidentes, pessoas envolvidas que estavam no meio de tudo isso e faziam essas barbaridades nesse lugar. Rituais, seitas, ocultismo. E eu sempre falei, irmãos, sempre disse, maçonaria, feitiçaria, satanismo, eles existem, irmãos. Eles estão por trás de toda essa mídia do entretenimento, essa mídia que quer mudar o sistema da vida dos jovens, das crianças, daqueles que estão vindo, porque eles serão o futuro. As crianças são o futuro e eles querem dominar a mente deles. E eles querem mudar a mente deles. E eles estão por trás, né, usando das informações, dos seus poderes, do poder que eles têm para transformar este mundo da maneira que eles querem. É por isso que Jesus ele disse: "O mundo jaz do maligno". Jesus ele disse: "O mundo jaz do maligno". Quando Jesus disse isso é para que a gente não venha acreditar que o mundo tem uma chance, que o mundo ainda tem um jeito, que dá para mudar o mundo. Jesus está dizendo: o mundo jaz do maligno. Não adianta a gente querer correr para transformar o mundo em um paraíso, porque ele não vai ser mais um paraíso. Jesus ele morreu pelas pessoas, mas este mundo jaz do maligno. Ele domina as redes, os canais, as notícias, é tudo manipulado. Aqueles que tentam falar a verdade, aqueles que tentam trazer a verdade são calados, desaparecem e daqui a pouco aparece a notícia: fulano fez isso com a própria vida, Bertano fez isso com a própria vida, e você fica, mas como isso aconteceu? A pessoa tinha uma vida assim, 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 tão boa, estava sorrindo até ontem, a pessoa parecia bem, e de repente a pessoa desaparece. Deus está permitindo acontecer para que os nossos olhos venham cair as escamas e a gente para de ser um fornecedor, um patrocinador do mal. Para que a gente venha educar os nossos filhos de maneira correta. Que a gente venha ter mais atenção com nossas crianças. Pais venham ter mais atenção com seus filhos. Por isso que a Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho que se deve andar. Então, é para que a gente venha ter mais cuidado com os nossos filhos, porque o mundo está de olho neles. Porque o mundo é isso. Essa é a verdade que está por trás.
Teve um filme chamado O Som da Liberdade. Um filme que foi muito criticado. E toda essa massa, essa rede, é controlada por pessoas poderosas que a gente nem sabe. Tem pessoas acima disso, que os seus nomes nunca vamos saber. Famílias. Então esse filme, O Som da Liberdade, causou muito tumulto. Esse filme, O Som da Liberdade, trouxe um alvoroço muito grande, porque estava expondo o que acontecia por trás das câmeras, por trás de tudo isso. Esse ator Jim Caviezel foi excluído de Hollywood, junto com o diretor do filme. Eles lutaram contra esse sistema, esse controle de Hollywood, dessa mídia podre, né? Que também tem esse caso do P. Diddy, do Puff Daddy, né? Que também nunca dá em nada, né? São pessoas grandes envolvidas nos casos e não podem estar culpando ninguém porque é medo de seus nomes também estar aparecendo e nada se resolve. Continua do mesmo jeito porque são pessoas grandes, irmãos. São pessoas grandes que a gente não conhece. Mas um dia, todos vamos estar presentes no juízo de Deus. Vamos todos estar presentes no dia do julgamento final. E ninguém vai passar desapercebido. Tudo vai ser colocado às claras, como está sendo agora, irmão. Deus está dando a oportunidade, Deus está mostrando que nada vai ficar encoberto que não seja revelado. Deus julga, Deus ainda mostra a verdade, irmãos. Mas ainda vai ter um julgamento final. A Bíblia ainda fala do julgamento final. Isso aqui é só o começo, é só um princípio para que as nossas escamas venham cair dos olhos e venham despertar a igreja. Porque aonde está a igreja de Cristo? Aonde está o povo de Deus? Devemos estar orando, irmãos. O dever do crente é o joelho. O dever do crente é estar buscando. O dever do crente é estar evangelizando, pregando o verdadeiro evangelho. E eu quero dizer algo aqui para a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de quatro paredes, eu estou falando para aqueles que aceitaram a Cristo. Aqueles que entregaram a vida a Jesus. Pregue o evangelho. Não importa para quem seja, fale de Cristo. E vamos parar de brigar com igreja escura, com igreja clara, com igreja assim, com igreja assado. Nós temos que parar de brigar entre si e começar a pregar o evangelho. Deus, ele disse, não existe outro evangelho a não ser este, que se pregar outro evangelho, que não seja esse que está escrito aqui, é anátema. Então, irmão, se estiverem pregando o evangelho, não briguem. Uma vez Jesus estava com os discípulos, e tinha um pessoal pregando o evangelho, e os discípulos falaram assim, eles não seguem a gente. Quer que a gente pare eles? Jesus disse, não, quem é por nós não é contra nós. Então deixem pregar o evangelho, irmãos. É necessário que o evangelho seja pregado a todas as pessoas. E está saindo muitos vídeos, não sei se é IA, porque hoje em dia é difícil a gente saber o que é IA, o que é a realidade, mas tem muitas informações, muitas notícias de pessoas, artistas falando praticamente a verdade antigamente. E hoje a gente mostrando junto com esses arquivos, fazendo sentido. Se fosse possível eu colocaria estes vídeos, mas é muito pesado. Eles usam os pequenos para manter a juventude. Então vamos orar a Deus, irmãos. Vamos ser a luz desse mundo. Vamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Vamos fazer o papel da igreja, o para que fomos chamados. Vamos fazer aquilo para que Deus nos chamou, nos convocou, que é orar e buscar pelos perdidos, pelos pequenos, que precisam da gente, irmãos, mais do que nunca. O porquê que esses artistas não estão falando disso? Por que eles não estão expondo esse caso? Por que eles estão calados? Por que ninguém comenta sobre isso? Eles têm, rabo preso. Eles têm medo de perder o emprego. Eles têm medo de perder a oportunidade porque estão todos envolvidos. Você não vê nenhum artista falar nada. Por quê? Porque tem medo. Estão todos envolvidos. Eles pensam na vida deles, na carreira deles. Mas é isso, irmãos. Eu quero agradecer a todos. Voltei a gravar. Né? Tive um momento de afastamento. Cuidar da minha família. Então, estou voltando a gravar meus vídeos. Espero que todos estejam bem.
e que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. E vamos orar por todos em nome de Jesus. Fique com Deus.